E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece complicado, mas é super importante: as regras do jogo para contestar uma decisão judicial aqui no Brasil. Se você já se perguntou como um recurso funciona de verdade, fica aqui que você vai entender os pilares de tudo isso. Pensa comigo, saiu uma decisão num processo e você olha para aquilo e pensa, não, isso está errado, não é justo. E aí, o que a gente faz? A resposta óbvia é recorrer, né? Só que essa jornada não é uma terra sem lei. Ela é toda guiada por princípios bem rígidos que existem para garantir que o processo seja justo para todo mundo. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender o que danado é um recurso. Depois, a gente passa um por um pelos três princípios-chave: voluntariedade, dialeticidade e complementariedade. E no final, a gente amarra tudo para sacar por que isso é tão crucial na prática. Vamos nessa? Beleza, vamos começar do comecinho. Antes de entrar de cabeça nos princípios, a gente precisa entender uma coisa. Todo santo recurso, seja qual for, tem duas partes essenciais, dois componentes que não podem faltar. Pensa num recurso como se ele tivesse duas metades que se completam. De um lado, você tem a sua vontade de recorrer, sabe? A sua insatisfação, aquele não aceito. Do outro, você tem as razões, ou seja, a explicação do porquê você não aceita. Guarda bem essa dupla, vontade e razões. Elas são a base de tudo que a gente vai ver agora. Certo. Então vamos para o nosso primeiro princípio. É o da voluntariedade. E o nome já dá uma boa dica, né? Tem tudo a ver com a sua vontade, com você tomar a iniciativa. A lógica aqui é bem direta, pessoal. O juiz não vai acordar um dia e pensar: será que aquela minha decisão de ontem foi boa? Acho que vou dar uma olhada de novo. Não funciona assim. O judiciário é o que a gente chama de inerte. Ele fica parado até que alguém o provoque. Então é você, a parte interessada, que tem que levantar a mão e dizer de forma bem clara: ei, eu discordo e quero que isso seja revisto. E olha só que legal, o jurista Flávio Shame Jorge coloca isso de um jeito perfeito. Ele diz que o judiciário só se mexe para revisar alguma coisa se a parte for lá e se manifestar expressamente. Ou seja, preto no branco. Se você não falar nada, se não demonstrar a sua vontade, nada acontece, simples assim. Beleza, já entendemos que precisa ter vontade. Mas e depois? É só querer? Não. E é aí que entra o nosso segundo pilar, o princípio da dialeticidade. Vamos ver como ele se encaixa. Se o primeiro princípio foi o eu quero, esse aqui é o eu quero por causa disso. Não basta só bater o pé e dizer que não gostou da decisão, de jeito nenhum. A lei te obriga a apresentar os motivos, as razões. Você tem que mostrar onde o juiz errou. Foi um fato que ele ignorou? Foi uma lei que ele interpretou mal? Você precisa literalmente criar um debate, um diálogo com o tribunal. E sabe por que isso é tão importante? Por uma questão de justiça. Quando você apresenta as suas razões, você está dando a chance para o outro lado do processo entender exatamente do que você está reclamando. E aí, essa outra parte pode preparar a resposta dela, as contra-razões. E isso garante o famoso princípio do contraditório, que é sagrado no nosso direito. E mais uma vez, o Flávio Shame Jorge resume a ideia de forma brilhante. Ele diz que a mera insurgência, ou seja, só ficar revoltado, não é suficiente. Você tem que demonstrar o porquê está recorrendo. O seu recurso precisa ter argumento, precisa ter conteúdo, não pode ser só um grito de insatisfação. E olha, isso não é papo de professor, não. Tá na lei. O nosso Código de Processo Civil deixa isso bem claro em vários artigos. Esses que vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, todos eles, de uma forma ou de outra, exigem que você fundamente o seu recurso. Não tem para onde correr. Então, para a gente fechar esse raciocínio, não ter mais dúvida, voluntariedade é o elemento da vontade, é o impulso, o querer. Dialeticidade é o elemento descritivo. São as razões, a explicação. Pensa que um é o motor do carro e o outro é o mapa que diz para onde ir. Precisamos dos dois. Ok, então a gente já tem a vontade e já tem as razões. Mas como a gente junta essas duas peças? É aí que entra o nosso terceiro e último princípio, o da complementariedade. Esse princípio aqui é super direto. Ele é basicamente a regra que diz que você tem que entregar tudo junto. Não dá para protocolar um papel hoje dizendo quero recorrer e depois, semana que vem, mandar as suas justificativas. Não, a vontade de recorrer e as razões do recurso têm que ser apresentadas no mesmo momento, no mesmo ato processual. Essa formulinha aí na tela não podia ser mais clara, né?
Vontade mais razões entregues no mesmo ato é igual a um recurso válido. Se você entrega só um ou entrega em momentos separados, sinto muito, mas o seu recurso vai ser considerado inválido. Ele nem vai ser analisado. Certo. Vimos os 3 princípios: voluntariedade, dialetricidade, complementariedade. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas para que tanta regra? Por que isso tudo é tão importante assim? E a resposta, no fundo, é bem simples. Essas regras não existem para complicar, muito pelo contrário. Elas são a garantia de que o jogo vai ser jogado de forma justa, organizada e, principalmente, eficaz para todo mundo. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu. Pontos principais para você não esquecer. Primeiro, o judiciário não vai rever nada se você não pedir. Segundo, todo recurso precisa ser bem fundamentado para gerar um debate justo. Terceiro, a vontade e os argumentos têm que vir juntos no mesmo pacote. E por que tudo isso? Para garantir previsibilidade e segurança jurídica, para que todo mundo saiba as regras do jogo e possa confiar no sistema. E para a gente fechar, eu quero deixar uma provocação para vocês pensarem. Esse rigor todo, essas regras processuais tão estritas, elas sempre servem à justiça? Ou será que, às vezes, o apego excessivo à forma pode acabar prejudicando alguém que tem o direito do seu lado, mas cometeu um deslize técnico no processo? Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio delicado entre as regras e o que é de fato justo. Valeu, pessoal, e até a próxima!